Você passou toda a sua vida sendo pobre, sem saber que a pobreza era apenas um pensamento que você escolhia renovar todas as manhãs ao acordar. Neste exato momento, enquanto você ouve essas palavras, algo dentro de você começa a se quebrar. Uma muralha invisível que você mesmo ergueu sem perceber. A verdade não é agradável, mas é libertadora. Você não é vítima das circunstâncias, mas o criador da sua própria realidade. E tudo o que você vê na sua vida é apenas a sombra atrasada daquilo que um dia aceitou na sua mente. Joseph Murphy entendia isso com uma clareza quase dolorosa, pois ele percebeu que o ser humano não é o que acredita ser, mas sim aquilo que o seu subconsciente aceita como verdade. E o seu subconsciente, quer você acredite ou não, vem repetindo há anos uma única convicção: que a riqueza é destinada aos outros, que a abundância é um sonho distante, que a escassez é a sua condição natural. Essa convicção nunca foi verdadeira, mas você a repetiu tantas vezes que ela se tornou verdade na sua experiência. O problema não é a falta de meios ou que o universo esteja te negando algo. O problema é que você deu uma permissão interna à pobreza, um consentimento silencioso à escassez que se manifesta em cada canto da sua vida. Você não compreendeu que o mundo exterior é apenas um espelho, um reflexo fiel daquilo que predomina no seu interior. Quando você vê pobreza, é porque carrega pobreza dentro de si, não como fato material, mas como convicção mental. Murphy ensinava que o subconsciente não diferencia entre verdadeiro e falso. Ele apenas reproduz aquilo que você lhe imprime, com sentimento e constância. Se você pensa que dinheiro é difícil de conseguir, o seu subconsciente transforma essa ideia em experiência. Se você acredita que a riqueza é o seu direito natural, o subconsciente começa a organizar todas as forças invisíveis para manifestar essa nova realidade. Não há segredo além desse. A sua mente é a única ferramenta criativa que você possui. E tudo o que você deseja ver na vida precisa primeiro ser aceito no seu interior. Mas você ignorou essa regra, não por maldade, mas por ignorância. Você pensou que a riqueza era resultado de trabalho duro, sorte ou circunstâncias externas. Não entendeu que a riqueza é resultado de uma atitude interna, de uma convicção tão natural quanto respirar. Murphy falava de uma regra de ouro, um princípio espiritual que supera todos os outros. O ser humano se torna aquilo que contempla com convicção. Se você contempla a riqueza com dúvida, continuará pobre. Se você contempla a riqueza como algo natural, como sua herança divina, o subconsciente começa a traduzir essa verdade em fatos visíveis. O universo não responde aos seus desejos, mas às suas convicções. E as suas convicções não são o que você diz, mas o que você sente quando ninguém está olhando. Em menos de 27 dias, a sua vida pode mudar. Não porque o número seja mágico, mas porque 27 dias é o tempo mínimo que o subconsciente precisa para aceitar completamente uma nova convicção. É o período em que a programação antiga começa a enfraquecer e a nova programação começa a criar raízes. Mas a maioria das pessoas falha porque deseja intensamente, mas acredita superficialmente. Repetem afirmações sem sentimento, visualizam riqueza sem convicção e depois se perguntam por que nada acontece. Murphy sempre alertava: o subconsciente não reage a palavras, mas a emoções. Pensar sem sentir é como escrever na água, a impressão desaparece. Mas quando você pensa e sente em unidade, quando a ideia de riqueza se torna tão real dentro de você que você para de questioná-la, então o subconsciente começa a trabalhar incansavelmente para materializá-la. Você passou toda a vida fazendo o oposto. Pensou em falta, em contas, em impossibilidades, no que te faltava.
E o subconsciente, fiel mas indiferente, transformou esses pensamentos em experiências. Você aplicou a mesma lei que poderia te enriquecer, mas na direção contrária. Ignorou a regra de ouro, não porque não a conhecesse, mas porque viveu como se ela não fosse verdadeira. E viver assim significa escolher a pobreza mental, que inevitavelmente se traduz em pobreza material. O mundo exterior é apenas o eco atrasado daquilo que acontece dentro. Você tenta mudar o espelho sem mudar o objeto que nele se reflete. Tenta ficar rico sem mudar a convicção interna que te mantém pobre. Isso é impossível. A manifestação sempre segue a convicção, nunca o esforço. Murphy ensinava que a pobreza é uma forma de hipnose coletiva, um feitiço social que faz o indivíduo acreditar que o valor é algo que precisa ser conquistado e não algo que precisa ser reconhecido. Você foi hipnotizado a acreditar que não é suficiente, que algo te falta, que a riqueza é reservada para os outros. Mas isso é mentira. Você é uma expressão da inteligência infinita que criou o universo. Essa inteligência vive em você e ela não conhece falta. Ela conhece apenas abundância, apenas provisão infinita. O único obstáculo entre você e a riqueza é a sua própria convicção de que você não a merece, de que ela não é para você, de que é difícil de alcançar. Essa convicção é o único bloqueio, e é um bloqueio que você mesmo criou. A verdade é simples, mas desconfortável. Você é responsável por tudo o que acontece na sua vida. Não responsável moralmente, mas criativamente responsável. Cada pensamento que você pensa, cada palavra que você pronuncia, cada emoção que você sente é uma ordem ao seu subconsciente. E o subconsciente obedece. Ele não julga, não questiona, apenas obedece. Quando você pensa, não posso pagar isso, o subconsciente obedece. Quando você pensa, dinheiro é difícil de ganhar, o subconsciente obedece. Quando você pensa, a riqueza é meu direito natural, o subconsciente também obedece. A lei é neutra, ela funciona sempre, quer você entenda ou não. O problema é que você a usou o tempo todo contra si mesmo. Mas agora, neste momento, algo começa a se transformar. Você ouve essas palavras e lá no fundo algo se mexe, uma lembrança, um conhecimento que você havia esquecido. Você começa a entender que tem o poder de mudar a sua realidade, não por esforço externo, mas por transformação interna. Murphy falava de uma reprogramação, um processo em que a antiga convicção de escassez é substituída pela nova convicção de abundância. Esse processo não é complicado, mas exige constância. Você precisa alimentar todos os dias a ideia de riqueza na sua mente, preenchê-la com sentimento, torná-la tão natural quanto respirar. Precisa parar de falar de falta, de problemas, do que não funciona. Precisa começar a falar de abundância, de possibilidades, do que já está a caminho. Isso não é pensamento positivo no sentido superficial. Não se trata de negar a realidade ou fingir que os problemas não existem. Trata-se de entender que a realidade externa é o passado, um eco de convicções antigas. Você não pode mudar o passado, mas pode mudar o futuro, mudando agora a convicção que o criará. Se você começar hoje a aceitar a riqueza como sua condição natural, em menos de 27 dias, o seu futuro começará a mudar. Não porque o tempo seja mágico, mas porque o subconsciente precisa de tempo para aceitar completamente a nova convicção. É como plantar uma semente. Você planta, rega e depois espera. Não fica desenterrando todo dia para ver se está crescendo. Você confia que a inteligência invisível que atua na semente fará o seu trabalho. E em menos de 27 dias, a semente começa a brotar. O mesmo acontece com a sua mente. Quando você planta a ideia de riqueza com convicção e sentimento, o subconsciente começa a manifestá-la. Mas você precisa ter paciência. Precisa confiar.
precisa parar de interromper o subconsciente com dúvidas, preocupações, olhando para o exterior e pensando, não está funcionando. O exterior é o passado. A verdadeira mudança acontece primeiro no interior, invisível, silenciosa e só depois se manifesta no exterior. Murphy ensinava que a fé é a chave, mas não a fé superficial, e sim a fé profunda, a certeza tranquila de que aquilo que você aceitou tem que se manifestar, porque é uma lei universal. Você talvez tenha medo de que não funcione, medo de ser enganado, medo de não ser suficiente. Mas esse medo é apenas mais um pensamento, mais uma convicção que você aceitou. E como toda convicção pode ser mudada. Murphy dizia que o medo é apenas a ausência de fé. Quando você começa a acreditar na provisão infinita, o medo desaparece. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque a sua percepção mudou. Você começa a ver o universo não como hostil, mas como amigável. Começa a entender que tudo conspira a seu favor, que não há acidentes, que cada experiência é um espelho do seu estado interno. E quando você entende isso, para de culpar o mundo, para de culpar as circunstâncias, para de culpar as outras pessoas. Reconhece que tudo o que aparece na sua vida é a materialização de um padrão mental que você mesmo alimentou, consciente ou inconscientemente. E ao reconhecer isso, a transformação deixa de ser questão de sorte e passa a ser questão de alinhamento interno. Todos os dias você precisa observar os seus pensamentos como quem observa um jardim, arrancando as ervas daninhas da dúvida e regando as sementes da confiança. E nesse processo contínuo, que dura cerca de 27 dias, o subconsciente se convence da nova realidade e começa a reproduzi-la sem esforço. A maioria das pessoas falha porque deseja intensamente, mas acredita superficialmente. Quer riqueza, mas espera a pobreza. Fala de abundância, mas sente falta. E o subconsciente responde ao sentimento, não às palavras. Você pode dizer 1000 vezes, eu sou rico, mas se você se sente pobre, o subconsciente vai manifestar pobreza. O sentimento é o selo que grava a convicção no subconsciente. Pensar sem sentir é ineficaz. Mas quando você pensa e sente em unidade, quando a ideia de riqueza se torna tão real dentro de você que você para de questioná-la, então começa a verdadeira manifestação. Murphy ensinava que o segredo está em tornar a ideia de riqueza emocionalmente real antes de ela se tornar fisicamente palpável. Você precisa se sentir rico antes de ser rico. Precisa viver a abundância antes que ela se manifeste. Isso pode parecer paradoxal, mas é assim que o subconsciente funciona. Ele não manifesta o que você quer, mas o que você é. E o que você é definido pela sua convicção predominante. Se a sua convicção predominante é falta, você vai manifestar falta. Se a sua convicção predominante é abundância, você vai manifestar abundância. É tão simples e tão difícil. A dificuldade não está na lei, mas na reprogramação. Você passou anos, talvez décadas, acreditando na escassez. Essa convicção está profundamente enraizada, tornou-se parte da sua identidade. E agora você tenta mudá-la. Não é fácil, mas é possível. Exige vigilância, constância e, acima de tudo, compaixão consigo mesmo. Você terá momentos em que vai recair em pensamentos antigos, em que vai duvidar, em que vai pensar, isso não está funcionando. Mas nesses momentos precisa se lembrar de que a dúvida é apenas um pensamento antigo, uma convicção velha lutando pela sobrevivência. Precisa voltar calmamente à nova convicção, retomar a ideia de riqueza, preenchê-la novamente com um sentimento. Esse processo é como treinar um músculo. No começo é difícil, o músculo está fraco, cansa rápido, mas com o tempo ele fica mais forte. E o mesmo acontece com a sua mente. Com o tempo, a nova convicção fica mais forte, mais natural, até se tornar a nova norma. E quando isso acontece,
toda a sua realidade muda. Não porque o universo mudou, mas porque a sua percepção mudou. Você começa a ver possibilidades onde antes via apenas obstáculos. Começa a atrair sincronicidades, pessoas que podem te ajudar, circunstâncias que se deslocam a seu favor. Tudo isso não acontece por acaso, mas pela lei da correspondência. A sua vida externa se ajusta à sua vida interna. Murphy também falava de um elemento de neutralidade espiritual. Quando você deseja riqueza, não deve fazê-lo com avareza, mas com naturalidade, como quem reclama um direito inato. A verdadeira manifestação não nasce do medo, mas da aceitação silenciosa. Essa neutralidade é o sinal de que o subconsciente aceitou a nova ideia, pois a mente consciente para de lutar para provar a sua realidade. Quando você chega a esse ponto, o tempo se torna maleável e o espaço se curva à vontade interna. Não há esforço, apenas correspondência vibrante. O universo responde sempre na mesma medida da fé, nem mais nem menos. A pressa é apenas a expressão do medo de não receber, e o medo é o único obstáculo real. A riqueza que se manifesta rapidamente não é a que foi perseguida, mas a que foi aceita como inevitável. A pobreza que persiste é apenas o eco de uma convicção não resolvida. Por isso, a regra de ouro não é convite à superstição, mas uma ciência da mente em ação. O ser humano que entende que a sua mente é a única ferramenta criativa para deculpar o mundo, as circunstâncias ou o destino. Reconhece que tudo o que aparece na sua vida é a materialização de um padrão mental que ele mesmo alimentou, consciente ou inconscientemente. Quando você reconhece isso, a transformação deixa de ser questão de sorte e passa a ser questão de alinhamento interno. Todos os dias você precisa observar os seus pensamentos como quem observa um jardim, arrancando as ervas daninhas da dúvida e regando as sementes da confiança. E nesse processo contínuo, que dura cerca de 27 dias, o subconsciente se convence da nova realidade e começa a reproduzi-la sem esforço. O tempo da transformação não depende da vontade, mas da profundidade da fé. E é exatamente por isso que muitos falham. Desejam intensamente, mas acreditam superficialmente. Você precisa entender que o subconsciente não é convencido pela lógica, mas pelo sentimento. Você pode ter todos os argumentos lógicos do mundo de que merece riqueza, mas se você se sente indigno, o subconsciente vai manifestar indignidade. O sentimento é a linguagem do subconsciente. Quando você se sente rico, comunica riqueza ao subconsciente. Quando você se sente pobre, comunica pobreza. É tão simples e tão profundo. A sua tarefa, portanto, não é mudar o mundo, mas mudar como você se sente. E quando o seu sentimento muda, o mundo muda. Isso exige prática. Você passou a vida toda sentindo falta. Esse sentimento virou hábito. Agora precisa criar um novo hábito, o sentimento de abundância. Precisa dedicar tempo todos os dias a se sentir rico antes de ser rico. Precisa cultivar a emoção da gratidão como se já tivesse aquilo que deseja. Murphy ensinava que a gratidão é uma das formas mais poderosas de programar o subconsciente, pois a gratidão implica recebimento. Quando você é grato, está dizendo ao subconsciente, eu recebi. E o subconsciente começa a manifestar mais coisas pelas quais você pode ser grato. Isso não é truque mental, é o funcionamento da lei universal. Você atrai o que você é, não o que quer. Se você é falta, atrai falta. Se você é abundância, atrai abundância. E o que você é definido pelo seu sentimento predominante. Se o seu sentimento predominante é medo, você é medo. Se o seu sentimento predominante é confiança, você é confiança. Se o seu sentimento predominante é gratidão, você é gratidão. E o universo, que nada mais é do que a expressão da inteligência universal,
Responde ao que você é, não ao que você quer. Por isso, Murphy sempre enfatizava que desejar não é suficiente. Você precisa ir além do desejo e chegar à convicção. E convicção não é algo que você tem na cabeça, mas algo que sente no coração. Se a sua cabeça diz, eu sou rico, mas o seu coração diz, eu sou pobre, o coração vai vencer. O subconsciente responde ao coração, não à cabeça. A sua tarefa é colocar cabeça e coração em sintonia, para que ambos enviem a mesma mensagem. E quando isso acontece, a manifestação se torna inevitável. Em menos de 27 dias, você pode começar a ver os primeiros sinais de mudança. Não necessariamente mudanças grandes, mas pequenas sincronicidades, pequenos deslocamentos que mostram que algo está se movendo. Talvez receba uma ligação inesperada. Talvez surja uma oportunidade do nada. Talvez simplesmente sinta uma calma interna, uma certeza de que tudo vai dar certo. Esses sinais são importantes, não porque são o objetivo, mas porque fortalecem a sua fé. E quando a sua fé é fortalecida, a manifestação se acelera. Mas você precisa ter cuidado para não ficar procurando sinais. Procurar sinais é apenas outra forma de dúvida. É como dizer, eu não acredito de verdade, então preciso de provas. E se você precisa de provas, é sinal de que não acredita. A verdadeira fé não precisa de provas. Ela é suficiente em si mesma. Você precisa chegar ao ponto em que não procura mais sinais, em que simplesmente sabe. E quando você sabe, tudo se manifesta sem esforço. Murphy também ensinava que o processo de manifestação às vezes acontece de formas inesperadas. Talvez você espere que a riqueza venha de um jeito e ela vem de outro. O subconsciente tem acesso a possibilidades infinitas que a sua mente consciente não enxerga. A sua tarefa, portanto, não é ditar o caminho, mas deixar o objetivo claro. Você diz ao subconsciente, eu aceito riqueza, mas não diz, a riqueza tem que vir desse jeito específico. Você deixa o subconsciente encontrar o caminho. E muitas vezes ele encontra caminhos muito melhores do que tudo o que você poderia imaginar. Isso exige confiança. Confiança na inteligência invisível que atua em você. Confiança de que o universo trabalha a seu favor. Confiança de que tudo se desenrola para o seu bem maior. Essa confiança não é ingênua, não se baseia em esperança, mas em conhecimento. É o conhecimento de que a lei é universal, de que ela sempre funciona, de que não pode falhar. Quando você planta uma semente, não duvida que ela vai crescer se você criar as condições certas. Você sabe que a inteligência da semente fará o seu trabalho. A mesma confiança você precisa ter no seu subconsciente. Se você plantar a convicção certa, ela vai crescer. É lei. Mas como criar as condições certas, removendo a convicção antiga? Essa é a parte difícil. A convicção antiga está profundamente enraizada. Foi fortalecida por anos de repetição. E agora você precisa arrancá-la. Isso não acontece por luta, mas por substituição. Você não tenta combater a convicção antiga, simplesmente a ignora e se concentra na nova convicção. Toda vez que o pensamento antigo surge, você o substitui calmamente pelo pensamento novo. Não briga, apenas substitui. Com o tempo, a convicção antiga enfraquece porque você para de alimentá-la. E a nova convicção fica mais forte porque você a alimenta constantemente. É como uma disputa de cabo de guerra. No começo, o lado antigo é mais forte, mas, com o tempo, se você continuar puxando o lado novo, ele começa a ganhar força. E, eventualmente, o lado novo vence. Esse é o momento da transformação. É o momento em que o subconsciente aceita completamente a nova convicção. E a partir desse momento, tudo se manifesta sem esforço.
Murphy não prometia milagres externos, mas a restauração da consciência de que o milagre é a própria mente. Ensinava que toda pobreza é apenas o sono dessa consciência. Quando você acorda, reconhece que sempre teve o poder. Apenas não o usou. Ou pior, o usou contra si mesmo. Agora é hora de usá-lo a seu favor. É hora de aceitar a regra de ouro, que o ser humano se torna aquilo que contempla com fé. Se você contemplar riqueza com fé, será rico. Se contemplar pobreza com fé, será pobre. Assim é simples a lei. E agora, neste momento, enquanto você ouve essas palavras, você faz uma escolha. Escolhe qual convicção vai alimentar. Vai continuar alimentando a antiga convicção de escassez? Ou vai começar a alimentar a nova convicção de abundância? A escolha é sua. Ninguém pode fazê-la por você, mas saiba que a escolha que você fizer agora determinará o seu futuro. Não porque o destino esteja traçado, mas porque a convicção que você escolher criará a realidade que você vai viver. Em menos de 27 dias, a sua vida começará a mudar, se você alimentar a nova convicção com constância e sentimento. Não porque o número seja mágico, mas porque o tempo é apenas o espaço necessário para a convicção amadurecer. A regra de ouro não promete milagres externos, mas a restauração da consciência de que o milagre é a própria mente, e que toda pobreza é apenas o sono dessa consciência. Ignorar isso significa permanecer pobre, não por destino, mas por desatenção à verdade que sustenta todas as outras. O ser humano se torna aquilo que contempla com fé. Você tem o poder, sempre teve. Agora é hora de usá-lo. Não por esforço, mas por aceitação. Não por luta, mas por entrega. Entrega à verdade de que você é uma expressão da inteligência infinita, de que a riqueza é o seu direito natural, de que o universo trabalha a seu favor. Quando você aceita isso, tudo muda. Não porque o mundo muda, mas porque a sua percepção muda. E quando a sua percepção muda, o mundo muda. Essa é a regra de ouro. Esse é o segredo que Joseph Murphy ensinou durante toda a vida. Não é segredo porque está escondido, mas porque é tão óbvio que a maioria das pessoas passa por cima. Procuram técnicas complicadas, fórmulas mágicas, soluções externas. Mas a solução sempre esteve dentro, sempre esteve lá, na profundidade silenciosa da sua própria consciência, esperando ser reconhecida. E agora, neste momento, você a reconhece. Agora, neste momento, você começa a reivindicar o poder que sempre foi seu. E em menos de 27 dias, a sua vida começará a mudar, porque a convicção que você escolher agora é a realidade que você viverá amanhã.